Corre atrás dele, mãe. Ah, é dela, né? Isso, com jeitinho. Aqui criança pode correr, não tem problema não. A gente não puxa a orelha, não. Nossa, eu tenho trauma disso quando eu era criança, hein? Oxi. Quem é desse tempo aí? Que levava beliscão de diácono. O André era do Tião, né? Levava beliscão do Tião. Olha lá, o André fez assim lá. Fica quieto, moleque. Vocês estão bem? Bom, mais uma vez dizendo, nós estamos num número reduzido. Toda a nossa... Temos lá por volta de 40 pessoas no acampamento, outros irmãos também em viagem, né? Mas aqui nós estamos, você... Aqui não tem câmera, hoje eu tenho que falar lá, né? Tá aí, tá bom. Então, você que está aí na sua casa, né? Que Deus abençoe sua vida. Nós temos falado nesse mês, né? Um mês da Páscoa, celebração da Páscoa. Nós temos falado sobre a revelação que João teve, João Batista. Lembra do João Batista? João Batista, aquele que foi o precursor de Jesus Cristo, veio antes de Jesus Cristo, né? A voz que clamava no deserto. Ele foi para o deserto e lá começou a pregar e dizer: olha, se arrependam, porque o reino dos céus está bem próximo, o rei está chegando, se arrependam, é tempo de arrependimento. Então ele vai para o deserto e começa a pregar essa mensagem, até então que Jesus aparece em cena, né? Por volta de 30, 33 anos, né? Jesus então inicia o seu ministério, já adulto, não como um jovem, mas já adulto, por essa idade. E enfim, temos ministrado nesses tempos, né? Desde o início do ano temos falado sobre preparar o caminho, e agora sobre essa revelação que João Batista teve, né? Quando ele olha para Jesus no batismo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está aí, ele chegou, o tempo chegou. Essa foi a revelação que João teve. E eu queria ler parte dessa história, né? E eu queria tirar algumas lições também. Outros pastores já fizeram isso no decorrer desse mês. E eu também queria tirar algumas percepções, 3 pelo menos percepções para essa manhã aqui. Vamos ver se eu consigo ser rápido para você ir para casa e comer o seu macarrão com alegria, né? E eu quero acompanhar, pedir para que você nos acompanhe na leitura da palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 35 diz assim: no dia seguinte, depois que João Batista batizou a Jesus, estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. João tinha também seus discípulos, aqueles que ele batizava, e foi um número considerável de pessoas que ele batizou no Rio Jordão. Quando ele começou a pregar essa mensagem: arrependam-se, o rei está chegando, o reino de Deus está muito próximo, é tempo de se arrepender, ó Israel, é tempo de se voltar para Deus. Muitas pessoas começaram a seguir a João Batista, e 2 desses que seguiam João Batista, né, eles nesse dia estava com João Batista, quando viu então Jesus passando. Jesus passou novamente, e aí João olha para os discípulos e diz assim: olhem para ele, vejam, é o Cordeiro de Deus. Pela segunda vez ele fala isso. Já havia dito lá no versículo 29, diz agora também no versículo 36. E os discípulos, ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, Jesus lhes perguntou: o que é que vocês querem? E eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu Jesus: venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, o Pedrão, que nós conhecemos muito bem da história, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera, que haviam seguido Jesus.
O primeiro que ele encontrou foi o Simão, o próprio Pedro, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. Ele o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, e será chamado a partir de agora Cefas, que significa Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando então encontrou Filipe e lhe disse: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram. É Jesus de Nazaré, o filho de José. E perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? E Filipe disse: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, em quem não há falsidade. E Natanael perguntou: de onde é que você me conhece? E Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E Jesus lhe disse: você crê, porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Mas eu quero te dizer uma coisa: você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Amém. E é assim que termina o capítulo 1. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa manhã, Senhor. Fala por intermédio do Teu Espírito Santo, Senhor. Revela quem Tu és ao nosso coração. Revela-nos a Tua verdade, a Tua face. Nós queremos Te ver hoje aqui, Senhor. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, tudo se iniciou com a revelação do João Batista. Eis o Cordeiro de Deus. E vimos que essa revelação não foi homem nenhum que lhe deu, foi o próprio Senhor quem lhe deu lá no batismo. Se lembram do batismo de Jesus? João está lá batizando no Rio Jordão, todas aquelas pessoas, quando de repente chega Jesus, aparece Jesus para ser batizado por João. E no primeiro momento João diz: não, eu não vou te batizar, eu que tenho que ser batizado por ti. E Jesus disse: não, você vai me batizar sim. E aí então João, quando batiza Jesus, João tem a visão dos céus, aquela visão que o Espírito Santo desce sobre a vida de Jesus, em forma de uma pomba. Se lembram disso? De alguma maneira vocês já ouviram isso, né? E ali João tem essa revelação: eis o Cordeiro de Deus. Esse é o Cordeiro de Deus. E para um judeu, o judeu sabe muito bem o que ele está dizendo quando ele diz assim: esse é o Cordeiro. Porque de forma bem resumida, quando um judeu vê a figura de um cordeiro, ele sabe que aquele cordeiro representa sacrifício. É o cordeiro que será sacrificado, que era sacrificado no templo. E isso acontecia para que os pecados do povo fossem então perdoados, e eles então pudessem viver sem culpa diante de Deus. Então entenda isso: cordeiro, sacrifício, perdão de pecados e viver sem culpa diante de Deus.
Dá para entender isso? O cordeiro que é oferecido no sacrifício, e através do sacrifício desse cordeiro, o povo é então perdoado dos seus pecados, e eles podem entrar na presença de Deus agora sem culpa. Só que isso tinha que ser repetido todos os dias. Todos os dias um cordeiro era oferecido como sacrifício no templo de Jerusalém. Então o judeu sabe muito bem, fazia parte da história dele. Por isso, quando João tem essa revelação, eles sabem o que é que João está dizendo. Cordeiro de Deus, nossa! Deus então providenciou um cordeiro para nós, alguém que irá pagar o preço, alguém que irá então cumprir aquilo que Deus quer, para que a gente viva sem culpa diante de Deus. E essa é a revelação que o João tem: cordeiro, sacrifício, perdão de pecados, viver sem culpa diante de Deus. Imagina isso para um judeu: viver sem culpa para sempre, de uma vez por todas. Não seria mais necessário todos os dias um novo cordeiro ser sacrificado. Dá para entender isso? Era bênção demais, é graça demais, é bondade demais de Deus. Alguém vai cumprir o propósito de Deus, alguém vai ser oferecido no meu lugar, alguém vai restabelecer a comunhão entre Deus e os homens. É isso que João está dizendo aqui: olhem para Ele. Isso só poderia vir dos céus, essa revelação não poderia vir de homem algum. E é isso que é revelado ao coração de João Batista. E quando eu leio esse texto, vocês viram que eu fiz questão de ler toda a história, até o final do primeiro capítulo. 3 percepções aqui eu tenho. A primeira delas é que a partir dessa revelação, a gente percebe que se inicia uma fase de descoberta de quem é Jesus. As pessoas não sabem quem é Jesus. Aqui ninguém sabe quem é Jesus, ninguém sabe que Jesus já está no meio deles. João Batista vai até dizer isso nos versículos anteriores. Olha, eu estou batizando com água, mas vem alguém que vai batizar com fogo e com o Espírito Santo, e eu quero dizer que esse alguém já está aí no meio de vocês. Só que eles não sabem quem é. Dá para entender isso também? Eles não sabem. Quando de repente então aparece Jesus, e João tem a revelação: ei, esse é o Cordeiro de Deus, esse é de quem eu tinha falado, de quem eu tinha anunciado, é esse agora. E aí então essa fase de descoberta começa, porque o texto que nós lemos diz que 2 dos discípulos que estavam com João, não foi isso? João diz: olhem, é o Cordeiro de Deus, olhem para Ele, prestem atenção nele. E diz que 2 desses discípulos começam a seguir a Jesus, e um deles é André, que é irmão do Pedro. E André, pela revelação que teve do João, ele, quando vê Pedro, a primeira coisa que ele faz é falar sobre Jesus, é falar a respeito de Jesus. Ele diz: ei Pedro, nós encontramos o Messias, nós encontramos o Mestre, nós encontramos o Rabi. Isso está no versículo 41, se você quiser ir acompanhando. O André vai dizer isso. É a primeira coisa que ele diz: nós achamos o Messias. O Messias se revelou. E aí no dia seguinte, no versículo 43, diz que Jesus começa a caminhar por outra região, e ele encontra Filipe, e ele chama Filipe para andar com ele. E quando Filipe encontra o Natanael,
uma outra pessoa. Filipe também não se contém. Filipe também vai dizer para Natanael: nós achamos aquele a quem Moisés escreveu, e sobre quem os profetas falaram. Nós achamos ele, o esperado, aquele que era tão desejado por todos. Nós encontramos. Percebe que desencadeia aí uma fase de descoberta. A primeira foi uma revelação, não foi isso? Foi revelado a João, não é isso? Guarde isso. O Espírito Santo revelou para o João. O João então comunica aos seus discípulos. Mas a partir daí são os próprios discípulos que vão falando um para o outro: ei, nós encontramos, ei, nós achamos. Aquele a quem nós esperávamos, ele está no meio de nós, ele está no nosso meio. É Jesus, aquele de Nazaré. Ele é o mestre, ele é o rabi, ele é o enviado, é de quem falou Moisés, é de quem falou os profetas, de quem falaram os profetas. Percebe isso? Uma fase de descoberta. É assim que se dá, um falando para o outro, um tornando conhecido ao outro aquilo que entenderam sobre quem é Jesus. Eles não sabiam quem era, eles não o conheciam, mas a partir do momento que o veem, que o conhecem, que tem um primeiro contato, uma primeira experiência com Jesus, eles saem falando. A primeira percepção desse texto. Deixa eu perguntar algo para você. Quem conhece Jesus aqui? Nós conhecemos Jesus? Alguma coisa nós conhecemos a respeito de Jesus. Alguma coisa eu e você conhecemos, igualzinho esses discípulos. Eles conheceram agora, acabaram de conhecer, mas o que eles conheceram, eles já querem espalhar, eles já querem falar, eles já querem contar, eles já querem testemunhar, eles não guardam aquilo para eles. Você entende isso? O impacto foi tão grande, a experiência foi tão grandiosa, tão tremenda, que eles não se contêm. A palavra de Deus diz que a boca fala do quê? O coração está? Do coração está cheio. A boca fala daquilo que o coração está cheio. E a gente percebe aqui, nessa experiência deles, que o coração deles está cheio. Cheio já de Jesus, ainda que seja só um primeiro contato, ainda que seja só uma primeira experiência, mas o coração deles está cheio. E é por isso que eles falam. É o André que encontra o irmão dele e fala: Pedrão, que ainda não era o Pedrão, era só o Simão. Simão, nós encontramos o Messias, ele está no nosso meio. E o Pedro diz: então me leva lá, que eu também quero conhecer. Me leva, porque eu também quero ter uma experiência com ele. E o Filipe a mesma coisa, quando encontra o Natanael, ele já fala: Natanael, nós encontramos aquele a quem as escrituras falaram. E o Natanael no primeiro momento diz assim: será que vem alguma coisa boa de lá? Da onde é esse aí? É lá da Galileia? Ah, não sei não, acho que não vem coisa boa de lá, hein? Eu duvidaria. Que era um conceito que eles tinham, que na Galileia só havia coisa ruim da Galileia. Mas aí o Filipe diz assim: então venha e veja você mesmo. E quando Natanael se encontra com Jesus, ele também tem uma experiência com Jesus.
E ele também não se contém, e todos eles vão falando um para o outro, e vão testemunhando, e vão falando da graça, da misericórdia, desse grande encontro que tiveram com Jesus. A boca fala do que o coração está cheio. O que é que nós temos falado sobre Jesus? Quando nós encontramos as pessoas pelo mundo, quando nós encontramos as pessoas caídas por esse mundo, quando nós encontramos as pessoas que estão destruídas, com seus lares desfeitos, com casamentos já completamente destruídos, o que é que nós estamos falando? O que é que nós estamos anunciando? O que é que nós sabemos a respeito de Jesus que pode mudar a situação daquela vida, daquela pessoa? Pessoas que choram nos nossos ambientes de trabalho, pessoas que se lamentam, pessoas que só se lamentam o dia inteiro. Será que nós temos levado esperança? Será que nós temos falado de Jesus? Será que nós temos levado essa mensagem transformadora? Porque esses primeiros discípulos entenderam isso. E eles não se contiveram, eles começaram a falar, eles começaram a pregar, eles começaram a anunciar: ei, o Messias chegou, o Mestre está entre nós, a salvação chegou, o Rei está chegando, ei, o Rei de Israel se levantou. Será que nós temos feito isso também? Será que nós anunciamos e falamos para aquela vizinha chata, sabe aquela vizinha? Para ela mesmo. Aquele colega de trabalho que é mala, Jesus, só misericórdia. Será que a gente põe a mão no ombro dele e diz: ei filho, tem esperança para você porque Jesus chegou. Tem esperança para a sua casa porque Jesus chegou. Tem esperança para o seu lar porque Jesus chegou. Interessante isso, que eles não vão falar dos problemas deles. Você acha que eles não tinham problemas? Eles não vão falar daquilo que aperta o coração, das angústias deles, não, mas eles vão falar da grande notícia, da notícia que transforma, da notícia que cura, da notícia que salva, da notícia que restaura. Eles vão falar sobre Jesus. Eu me lembro daquela história que é narrada no Evangelho de João também, se não me engano, capítulo 9, de um cego de nascença. Porque às vezes a gente fica esperando assim: não, mas eu não sei falar nada de Jesus, eu preciso aprender mais. Eu não sei de onde nós tiramos isso. Eu não sei quem que nos ensinou que a gente precisa fazer curso de teologia. Não, eu preciso me inteirar mais. Eu preciso... Meu irmão, fala em nome de Jesus. Deixa Deus usar a sua boca. Seja instrumento de graça, bondade e misericórdia para esse mundo, em nome de Jesus. Cego de nascença. Estava ali no meio deles. E aí Jesus chegou perto do cego de nascença, e os discípulos perguntaram para Jesus: vocês vão se lembrar dessa história, quem é que pecou? Foi ele ou o pai para que ele fosse assim? Porque tinha esse conceito também. Se você nasceu com algum problema, com algum defeito físico, com alguma coisa, foi maldição hereditária. E Jesus disse: não é nada disso, tira isso da cabeça. Ele só é assim para que a glória de Deus se manifeste sobre a vida dele. E aí Jesus vai lá, cospe no chão, faz um barro, um lodo, e passa nos olhos do cego e diz assim: agora você vai lá no tanque que tem lá em Siloé, lá no tanque de Siloé, lá no templo, e você vai se lavar. E diz a palavra de Deus que o cego faz isso, vai lá e se lava, e quando ele se lava, ele é curado, a visão dele é restaurada. E ele começa então a caminhar, coisa que ele não fazia. Sozinho começa a caminhar, e as pessoas dizem: aquele lá não era o cego?
E aí vai juntando pessoas, vai juntando até que os religiosos chegam diante dele e diz assim: fala aí, fala a respeito dele. Quem é esse homem? Como é que isso aconteceu? A gente te conhece. Você não é o cego que sempre estava aqui na porta, sempre estava por aqui. Desde criança a gente sabe que você é cego. Quem foi que fez isso em você? Quem te curou? Quem operou esse milagre? E ele mais ou menos vai dizer o seguinte: olha, quem ele era eu não sei. Eu só sei de uma coisa: eu era cego e agora eu vejo. Eu não sei dar muitas explicações sobre quem é esse homem. Eu não sei falar teologicamente. Isso aí que vocês estão falando, eu não entendo muito bem. Vocês estão querendo tratar de teologia, eu não sei disso. Mas uma coisa eu sei: eu estava cego até poucos minutos atrás, mas agora eu vejo. Ele me tocou, Ele me curou. O que é que você sabe a respeito de Jesus? Fala hoje. Fala hoje, quando você sair daqui, deixa Deus usar a sua boca, deixa Deus usar a sua vida. Fala, testemunha, fala da bondade desse Deus, da graça desse Deus. Anuncia lá onde você está, no seu local de trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua casa, para a sua vizinhança. Fala do amor de Deus, e você vai ver Deus realizar grandes coisas através da sua vida, em nome de Jesus. Então, a primeira coisa que eu aprendo dessa lição que nós lemos. Uma segunda coisa que eu aprendo é que um vai falando para o outro. Não foi assim? João Batista teve a revelação, falou para os discípulos saíram falando. André fala para o Simão, Filipe fala para o Natanael, e assim vai. Um falando para o outro. Mas se a gente for ler o texto e acompanhar o texto, a gente vai perceber que cada um fala algo diferente do que o outro disse. Ninguém repete. Você quer ver? Vamos ver isso. Porque senão é capaz de você não acreditar em mim, né? Olha aqui. João Batista, ele recebe a revelação que Jesus é o quê? O Cordeiro de Deus. Depois, o André, os dois discípulos, eles vão dizer assim: Rabi, que significa mestre. Não é Cordeiro de Deus, é Rabi. Percebe que eles têm uma outra compreensão de quem é Jesus? É diferente. Para André, quando o André chega para o Pedro, diz assim: nós achamos o Messias. É uma outra. É o Cristo. Filipe vai para as Escrituras, diz assim: olha, nós achamos aquele de quem falou Moisés e os profetas. É uma outra compreensão. E Natanael, lá no final, Natanael vai dizer: ele é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Percebe que ninguém repete. A informação que foi passada, eles receberam aquilo com alegria, eles acolheram aquilo no seu coração, mas eles tiveram uma outra experiência, uma outra revelação. Nenhuma foi igual à outra. O que é que eu aprendo com isso? Que não existe uma formatação de revelação. Não, Deus me revelou assim, para a Neidinha vai ter que revelar do mesmo jeito, para a Naná do mesmo jeito. Se não for desse jeito, não é de Deus. Porque Deus se derrama de formas diferentes, de maneiras diferentes. Deus se revela de um jeito para mim e de um outro jeito para você. Numa situação da minha vida diferente da sua. E aí,
A nossa compreensão é diferente. É o mesmo Deus, é a mesma graça, é o mesmo amor, é a mesma bondade, é a mesma misericórdia, mas a gente vai conhecendo Jesus de maneiras diferentes. E Paulo fala sobre isso. É a multiforme graça de Deus. Paulo vai chamar desse jeito, que é uma palavra mais teológica. Deus não se revela só na oração quando nós impomos as mãos, mas Deus se revela na sua casa quando você dobra seu joelho. Deus não se revela só no louvor aqui, mas quando você está no seu carro. Deus já se revelou para mim quando um menino foi entregar uma bala, e o menino passou, mas aí o menino voltou e falou assim: ei, abre o vidro. Eu abri e falei: Deus te manda te dizer isso, isso e isso. E eu tinha plena convicção que era Deus falando comigo naquele momento, que Deus estava revelando algo ao meu coração que eu precisava aprender. É por isso que a igreja existe. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que é importante nós nos encontrarmos. É por isso que é importante nós caminharmos juntos. Porque o que você recebeu de Deus, eu preciso saber. Eu preciso aprender com você, e você precisa aprender comigo. É nessa dinâmica do corpo de Cristo, de Deus se derramando, Deus se revelando, Deus falando de um jeito aqui e fala com outro ali, através de um louvor, é através de um abraço, é através de uma palavra, é através de um testemunho, é através de uma criança, de um velho, é através de uma pessoa que está pedindo esmola nas ruas. Deus vai se revelando. Deus não se prende a um jeito só. Deus é livre. Deus não está preso às amarras da religião. Não, Deus, para você receber Deus é só aqui. Você vem aqui, Deus vai receber e Deus vai te revelar algo, mas é só aqui, é com a oração do pastor, é a profeta, é não sei quem, é aquele homem iluminado. Não. Deus está se revelando de maneiras diferentes, de formas diferentes, mas Deus está se revelando a cada um de nós, e nós precisamos caminhar juntos, nós precisamos estar juntos. Eu preciso te ouvir, eu preciso saber o que é que Deus está fazendo na sua vida, na sua história, para eu crescer, para eu me tornar gente melhor, para eu louvar a esse Deus juntamente com você e dizer: louvado seja Deus, que coisa bonita, que história linda. Olha do que Deus te libertou, olha o que Deus está operando na vida dos seus filhos, olha o que Deus está revelando na sua casa. Você entende isso? Que nós precisamos andar juntos por isso. Não dá para ser crente isolado, não dá para ser crente sozinho. Você não cresce, você não se desenvolve. Não dá para ser só lá na sua casa. Que ótimo, nada contra, lógico, foi uma bênção no tempo da pandemia. Mas online é para quem não consegue vir aqui. Deixa eu te dizer isso. Online é para quem, por algum motivo, não pode estar aqui num domingo ou outro. Mas você precisa estar aqui. A gente precisa sentir o cheiro um do outro. A gente precisa colocar a mão sobre um no ombro do outro e interceder, porque há algo de Deus nisso. A graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a unção de Deus nisso. Eu entendo assim, desculpa. Por isso é importante você estar aqui. A gente não pede para estar aqui para fazer número, não é isso, gente. Não é isso.
É por causa dessa experiência que cada um de nós tem com Deus, que é diferente, é uma diferente da outra. E nós precisamos dividir isso, nós precisamos compartilhar isso. A gente precisa ter mais tempo juntos, não só no culto, mas em outros encontros. Nos encontros de casais, de jovens, participe. Nos encontros de mulheres, venha, porque é para isso, existe para isso. Se envolva na igreja, se envolva em algum ministério, você tem algo de Deus para ser oferecido. Seja um voluntário, diz assim: o que é que precisa fazer aqui? Conta comigo, conta com a minha vida, se ofereça. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, e Deus quer usar a sua vida. Não fica olhando para a sua vida, não fica olhando para as dificuldades que você tem, não fica olhando para as angústias que você tem passado, mas desvia o seu olhar agora e olha para o Senhor. Ele é autor e consumador da nossa fé. Aquele que começou a obra em você, Ele vai te aperfeiçoar, Ele vai completar, Ele vai realizar coisas extraordinárias na sua vida, em nome de Jesus. Mas se ofereça. Por último, entrou Natanael na história, lembram que nós lemos? Filipe chegou para o Natanael e disse: olha, nós encontramos. E o Natanael duvida, ele diz assim: pode alguma coisa vir boa de lá? E aí Natanael se encontra com Jesus, e aí Jesus vai dizer assim: ei, está vindo aí um israelita dos bons, esse é ponta firme. E eu vi você lá debaixo da figueira, você estava sentado lá debaixo da árvore, quando Filipe foi falar com você. Aí Natanael já se ligou, falou: ei, esse homem é de Deus, você é um profeta. E aí Natanael não duvidou mais. E aí ele vai dizer: verdadeiramente tu és o mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E aí Jesus vai dizer: olha isso, guarde isso no seu coração. Jesus vai dizer o seguinte no versículo 50, diz assim: olha, você creu? Porque eu disse que você estava lá debaixo da figueira, não foi isso? Porque eu revelei que você estava lá, porque eu te vi lá. Porque isso aí que você falou é verdade. Eu sou o filho de Deus mesmo. Eu sou o rei de Israel mesmo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Isso é só o começo da revelação que você teve. Você vai ver coisas muito maiores do que essa. Você vai receber coisas muito mais excelentes do que essa. Você vai ser muito mais abençoado do que essa bênção que você recebeu aí, Natanael. Isso que você recebeu, que foi da parte de Deus, foi gostoso, não foi? É bênção, não é bênção? É bênção, oh, que alegria. Mas deixa eu te dizer, não vai parar por aí, porque eu vou fazer coisas maiores na sua vida. Eu vou me revelar eu vou revelar coisas ao seu coração, ainda mais extraordinárias. Você vai crescer na minha presença. Natanael, isso é só o começo. Isso é só o começo, não para por aí, Natanael. Isso é só o início da caminhada. Muitas vezes a gente recebe algo de Deus, algo dos céus para o nosso coração, uma revelação dos céus para a nossa vida, e a gente acha que aquilo é tudo. E a gente para nisso, não é? E a gente fica como se aquilo fosse tudo a respeito de Deus. Não, eu já sei tudo de Deus. Já recebi o que eu tinha que receber. Já recebi a minha bênção. Eu já fui na igreja, oraram, Deus agiu. Oh, obrigado, Senhor, e está tudo certo. Aí precisa vir Jesus para nós e dizer assim: ei, quem mandou você parar? Quem mandou você não avançar? Porque isso é só o início, Natanael.
você vai receber coisas maiores do que essa. Você ainda não conhece tudo o que precisa ser conhecido, porque eu sou fonte inesgotável de amor, de graça, de bondade, de misericórdia. Eu sou fonte de cura, eu sou fonte de libertação. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vem mais, Natanael. Chega mais, chega todo dia, chega todo tempo, chega todo instante, porque todo dia vai ter algo novo para a sua vida. Todo dia vai ter uma experiência nova para a sua vida. Todo dia vai ter palavra de Deus para você. Todo dia vai ter graça de Deus para você. Todo dia tem amor de Deus para você. Todo dia tem misericórdia para você. Todo dia vai ter bondade, graça, poder, unção, libertação para você. Chega, Natanael, chega mais uma vez. Vem hoje de novo. Vem na minha presença. Vem receber, porque hoje eu vou fazer algo novo na sua vida. É isso que Jesus está dizendo para o Natanael. Vocês vão ver coisas extraordinárias. Vocês vão conhecer coisas extraordinárias. Por isso não para. Busca mais. Busca mais a minha presença. Se converte um pouco mais. Me deseja um pouco mais. Abre espaço para o seu coração um pouco mais. Deixa eu me revelar um pouco mais. É isso que Jesus está dizendo aqui para o Natanael. E talvez você esteja hoje aqui e você conheceu algo sobre Jesus, mas parou na caminhada, parou na sua história. Mas Jesus está hoje te chamando de volta e dizendo: deixa eu te revelar um pouco mais sobre quem eu sou. Anda um pouco mais comigo. Anda na minha presença, porque você vai ver coisas extraordinárias ainda na sua vida, na sua história. Anda na minha presença. E esse é o convite que eu queria fazer para você hoje, nessa manhã. O que você conhece de Jesus? Você tem falado? Eu não sei muita coisa. Bom, o cego também não sabia, os discípulos aqui também não sabiam muita coisa, mas eles falaram, eles anunciaram. O que você sabe de Jesus pode mudar a história de alguém. Escuta isso. Vou jogar essa responsa agora aí para você. O que você sabe de Jesus, tenha certeza que vai mudar a história de alguém. Por isso fale em nome de Jesus. Fale do amor dele, fale da graça dele, fale da bondade dele. Segunda coisa, o que eu sei de Jesus é diferente do que você sabe. É o mesmo Deus, é o mesmo amor, é a mesma graça. Não é um outro Deus, é o mesmo, mas ele se revela de forma diferente. E a gente precisa caminhar junto, para a gente crescer, para eu aprender com você e você aprender comigo. E é assim que a gente vai se desenvolvendo. É na caminhada da vida. A sua história é diferente da minha. O seu encontro com Jesus é diferente do meu encontro. E a gente precisa compartilhar isso um ao outro. Por isso é importante a gente caminhar junto. E terceiro, o que você recebeu de Deus não é tudo. É só o início. Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para a sua vida. Quem mandou você parar? Quem mandou você desistir? Se levante hoje em nome de Jesus. Corra para Jesus e diz para Ele: se revele um pouco mais ao meu coração. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Amém? Deu para entender? Essas três percepções. A descoberta deve ser anunciada. A descoberta deve ser compartilhada. E a descoberta, ela é contínua, ela não para. Todo dia tem uma descoberta nova. Todo dia tem uma graça nova. Todo dia tem uma bondade nova. Todo dia eu experimento mais desse Jesus. Todo dia tem algo de Deus para a minha vida e para a sua vida.
Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus, para que a gente o descubra, cada vez mais. E quando a gente ver Jesus, a gente fale disso, a gente testemunhe disso, a gente anuncie isso, e diz: Jesus é maravilhoso. Eu encontrei, eu achei. Se eu achei, você também vai achar. Se eu achei, você também vai encontrar. É assim que a gente caminha pelo mundo, anunciando, falando dessa grande descoberta que chegou até nós. Amém, queridos? Eu quero orar com você. Quero orar com você que está passando por lutas, por dificuldades. Esse é o momento do Espírito Santo agir sobre nós. Para você que talvez esteja pensando em desistir, ou para você que já parou na caminhada, na descoberta, e para você que quer conhecer mais desse Jesus, você quer receber mais desse Jesus e quer saber mais sobre Ele, quer se aprofundar na relação com esse Jesus. Esse Jesus daqui a pouco vai dizer para os discípulos: vocês me conheceram como Cordeiro, como Mestre, como Rabi, como aquele de quem as Escrituras falaram. Mas eu quero dizer algo para vocês: eu sou a água viva, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pastor das ovelhas, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, ainda que pereça, esse viverá. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou aquele que estive morto, mas eis que agora estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu sou o bom pastor, eu cuido e zelo pela sua vida. Eu sou esse que quero caminhar com você. E nós precisamos descobrir mais desse Jesus, precisamos nos aproximar mais desse Jesus. Por isso eu queria orar com você. Você que está se sentindo fraco na caminhada, sozinho na caminhada, e eu queria orar com você. Você que quer ser boca de Deus lá na sua casa, que quer falar desse Jesus, e quer falar com autoridade, com ousadia, e saiba que Deus vai te usar em nome de Jesus, e você vai ser profeta de Deus, você vai levar essa revelação dos céus para essa vida, e Deus vai te usar em nome de Jesus. Se você quer isso, queria pedir para que você viesse aqui, e nós vamos orar juntos. Se a palavra de Deus